Maria, sou missionário de Zé Roberto. Em Apocalipse 12:17, nós somos esse resto da descendência da mulher que irá guardar os mandamentos. Qual mandamentos? Da igreja. Que vem lá do fundamento dos apóstolos sobre o pastoreio de Pedro. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Esse versículo aqui é que os protestantes eles usam para tentar mostrar essa verdade maquiada que não vem lá do fundamento dos apóstolos, uma verdade que se apartou da tradição do magistério para tentar negar a doutrina da igreja e colocar suas próprias doutrinas. Segundo Coríntios 8,4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro Jesus, que é outro Espírito, que é outro Evangelho, que é outra doutrina. Mas vocês, por que vocês pedem oração a um padre? Por que vocês, se você pode ir diretamente a Cristo? Que você vai conhecer a verdade. João 8,32, João 14 ali, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não passar por mim. E João 4,23, meu Pai procura e anseia os verdadeiros adoradores. Esses são os versículos que os protestantes usam para tentar mostrar uma verdade. Olha só que interessante, ó. João 8,32, conhecereis a verdade vos livrará. Agora você cata o 31, ó. Jesus dizia aos judeus que nele creram. Se permanecerdes na minha palavra, serei meus verdadeiros discípulos. Quer dizer o quê? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Qual verdade? Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. E em Atos dos Apóstolos 2,47, olha só que interessante, cara. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhe ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Como diz João 8,32, o caminho da salvação é ali sobre o pastoreio, sobre a igreja ali que se tornou pública em Atos dos Apóstolos 2, é um só Espírito Santo, é um só batismo, é uma só fé, Efésios 4,5, fomos batizados só no Espírito, em 1 Coríntios 12 a 13, 1 Coríntios 12, 28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, João 8,42, Atos dos Apóstolos 2,42, perseverava na doutrina dos apóstolos. Em João 14, olha só que interessante. Então, aquele que acredita e crê na igreja e segue o ensinamento o fundamento dos apóstolos e profetas, está ao caminho da verdade. Como Cristo diz ali para os judeus. E creram nele. João 8, 31 e 32. Para você entender o 32, você tem que ler primeiramente o 31. Aquele que crê na igreja, aquele que acolhe a igreja como a esposa de Cristo, como João Batista diz lá em João 3, eu me alegro com a esposa e com o esposo. Quer dizer que é uma só igreja. É uma só noiva. Que igreja é essa? Santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. Que vai te conduzir, que vai te levar ao caminho da verdade. E vai te mostrar o caminho da verdade. João 8,32. Aqui, ó. João 14, 6. Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não passar por mim. Olha, é simples entender esse texto aqui, ó. Cristo, ele é a igreja. Cristo, ele fundou a igreja lá na cruz. E Atos Apóstolos 2 desceu o Espírito Santo, que os apóstolos, com a pregação oral, está edificando essa igreja, esse grupo místico, a sua esposa. Então, Cristo foi na nuvem, deixou a sua noiva, a sua esposa e os seus discípulos que ele escolheu para te levar ao caminho da verdade. João 8,32. João 4,33, meu Pai procura os verdadeiros adoradores que vai dar um só altar. 1 Coríntios 10, 27. Um único só pão. Única só adoração. Que vai te levar ao caminho da salvação, que é a igreja. E o Espírito Santo inspirou aqueles apóstolos.
para edificar essa igreja. Então, João 8,32, você tem que acreditar na igreja, no ensinamento, no fundamento dos apóstolos, ensinado por Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos, que Cristo ensinou aos seus apóstolos, João 7,17, ou Mateus ali 7,28, se eu não me engano, ou então Marcos 1,22, ensinou pela igreja. Que interessante. Que interessante, ó. Se você for catar aqui o livro de Atos dos Apóstolos, ó, 2,46, de coração frequentava todos os dias o templo, partia o pão na casa e tomava comida com alegria e singeleza de coração. Quer dizer o que, cara? Qual é a verdadeira adoração? A igreja que Cristo deixou aos seus discípulos. A igreja que ele fundou, que vai ter um único só pão, que é a Eucaristia, um único evangelho, um só Espírito Santo que vai assistir essa igreja, Mateus 28, 19, 20. E deixou um pastoreio universal, Mateus 16, 18, o João 21, do 15, 17, a Pedro, para pastorear essa igreja. Tanto que a primeira pregação foi de Pedro, pregando e anunciando o João 8,32, o caminho da verdade, que está na igreja. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. Gálatas 1, ali, do 6 em diante, não há dois evangelhos. Quer dizer o quê? É uma só doutrina, é um só evangelho. Essas igrejas vida de homens irão usar esse texto. João 8,32, conhecereis a verdade está lá na minha igreja. Qual a igreja? Universal. A verdade está lá na Assembleia, a verdade está lá na Universal, a verdade está lá na Mundial, a verdade está lá na Plenitude, e a Bíblia diz que é uma só verdade. A Bíblia diz que é um só evangelho. A Bíblia diz que só tem uma esposa. Que interessante. A Bíblia diz que só tem uma só doutrina. Tito 2:1. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Agora você cata em Gálatas aqui, ó. Gálatas 1. Não tem onde correr, meu irmão. Se você for prestar atenção, estudar esse estudo que a gente estuda, apologético, você vai ficar, a Bíblia defende e combate qualquer heresia, cara. A Bíblia, ela prevalece e mostra a igreja. É o que os apóstolos pregou, é o que os apóstolos anunciou. Gálatas, aqui ó. 1, 9. Repito, aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebesse, seja ele excomungado. Então, João 8,32, conhecer a verdade vai pregar a verdadeira doutrina. João 4,23, a verdadeira adoração, que é a Eucaristia. O corpo e o sangue. O vinho que se torna sangue, o pão que se torna carne. Vai dizer lá em 1 Coríntios 11, ou então Lucas 22, ou Mateus 26, 26. Ou João 6. A Eucaristia. A Santa Missa é a verdadeira adoração a Cristo, que está celebrando o sacrifício, atualizando o sacrifício de Cristo, Jeremias 33, 17, 18. Que vai te levar, te vai conduzir ao caminho da verdade, que é a verdadeira igreja, como vai dizer lá em Atos Apóstolos 2, 47. Juntava outros ao caminho da salvação, que é a doutrina dos apóstolos, que é o fundamento dos apóstolos. Sobre ti, Pedro, edificarei uma igreja, que vai estar o caminho da verdade. E vai estar lá em João 14, 6. Ninguém vê o Pai se não passar por essa igreja. Que Cristo deixou a sua igreja para te levar até Ele, que Ele é a cabeça dessa igreja, a igreja é o seu corpo místico, e os apóstolos são os membros, colunas dessa igreja, que foi edificada lá em Roma. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de travessia.
é fundada lá na cruz também, Pedro sendo pregado de ponta cabeça protestante e o apóstolo Paulo decapitado. Eles são todos católicos. O protestantismo veio 16 séculos de atraso, que saiu dentro da igreja católica, que se revoltou. Porque os falsos profetas, como vai dizer lá em João 1, 2, 17, 18, ou segundo João 1, 11 em diante, vai sair do nosso meio. O caminho da salvação está só na igreja. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Quem acredita na igreja, não nas igrejas. Interessante, o texto deixa bem simples. Ó. João, só você lê o 31, porque os protestantes cada versículo, os versículos que agrega eles, para distorcer. João 8. Conhecereis a verdade vos livrará. 31. Jesus dizia aos judeus que nele creram, se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Então, Cristo deixou a igreja, sua esposa, sua representante na terra. Então, quem acredita na igreja está acreditando nesse versículo, João 8,32. Que a igreja é o único caminho da verdade. As igrejas tentam distorcer esse texto aqui para mostrar para as pessoas que não estudam a Bíblia, a minha igreja é o caminho da verdade. Não, irmão. A minha igreja ora junto com Maria. As Apóstolos 14. Segue o fundamento, o ensinamento dos apóstolos. Orando junto com Maria. O Espírito Santo assiste essa igreja. O único Espírito Santo. Não há diversos Espíritos Santos. Os dons são diversos. Mas o Espírito Santo é um só. Salve Maria, sou missionário São Roberto, um vídeo simples para você entender. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Está na igreja. Bíblia, 100% Bíblia. Salve Maria.